Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta. Nós temos que observar um pequeno detalhe que passa despercebidos a todos nós. Porque nós estamos sendo tão maltratados por esses representantes do poder que a gente começa a observar que nós não temos poder coisa nenhuma. Essa é a realidade. Como muito somos todos nós manobrados por via de mentiras. E por via dessas mentiras e por via de acreditarmos, adoecemos de forma do conhecimento. Adoecemos dentro de uma ótica educacional. Adoecemos porque não sabemos a causa da nossa própria doença, que é a coisa mais simples: educação, conhecimento. As pessoas deixaram de ser servo do conhecimento e do entendimento. E uma nação ou um grupo de pessoas que não tomam decisões é porque está incerto no estado em que se encontra. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil? Nós estamos vendo no Brasil situações extremamente perigosas. E não podemos permitir essas situações no Brasil de forma nenhuma. Mesmo porque nós temos um fundamento. Esse fundamento, ele tem que ser respeitado por todos. Não importa quem esteja no devido lugar. Eu não vou aderir poder público. Eu não vou aderir poder constituído. Não. Há uma grande diferença em ser socialismo e violar os direitos constitucionais. Nós estamos beirando a uma situação muito crítica mesmo, e precisamos ter a atenção dobrada em relação a isso. Nós estamos assistindo e temos que observar que os poderes constituídos da República, ela vem do povo. Quando eu digo vem do povo, eu ainda estou nas raízes da construção de uma nação. Eu ainda não estou falando sobre democracia. A democracia, ela só é constituída como é formado os poderes constitucionais, os poderes do Estado de Direito. Então, os poderes constitucionais são aqueles que vão vigiar, e o Estado de Direito faz com que possa existir a democracia, e o povo passa a fazer participação, ou participe daquilo que lhe é de agrado, de acordo com os seus representantes. Não pode existir nos representantes da democracia, de uma nação, aqueles que impõem, ou aqueles que sacrificam, ou aqueles que sobrepõem a sua vontade, o seu querer sobre a democracia. O primeiro estado de violência que podemos encontrar num governo que se diz democrático é justamente os poderes constituídos da democracia, formada sob o Estado de Direito, quando esses poderes subjugam o que dizemos povo, democracia. Então, quando esses poderes constituídos, e eu estou falando dos três poderes do artigo 2 da nossa Constituição, que é a formação dos poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Quando esses poderes exercem de forma exacerbada uma força sobre o Estado democrático, há um desequilíbrio. Já não é mais, isso é autocracia, poder absoluto, a visão daqueles que têm a ganância para mudar as regras do jogo e os jogadores quando bem lhe entender. Nós não temos freios, nós não temos contrapeso ao ataque de nenhum desses outros sistemas. Nós só temos o Estado, ou a força moderadora, que é as Forças Armadas. Não podemos, de forma nenhuma, utilizar essa força moderadora enquanto existir o Estado democrático.
O Estado democrático tem que sobressair sobre os poderes constituídos. E o primeiro estágio da violação constitucional é os poderes criarem regras que subjugam a democracia. Esse é o primeiro ato que o poder democrático, que é o representado pelos seus representantes. O poder democrático é o que representa pelos seus representantes. Então, se esses representantes eles se revoltam contra o Estado democrático, então é a nossa primeira violação. Então nós vamos apelar para algum poder. Vamos apelar para aqueles que são guardiões da justiça, de atos constitucionais ou atos inconstitucionais. Se um desses viola, então vamos partir para o outro. Então é um vigiando o outro de forma que a legalidade do poder que é a nação, que é o povo, que esse é que faz com que as coisas andem. Então não existe o poder. A configuração do nome poder estabelecido sobre as regras, ela vem do Estado de Direito, que vem do Estado democrático. O Estado democrático só funciona quando a Constituição é respeitada. Quando não tem respeito à Constituição, o Estado democrático já não existe mais. É onde nós encontramos diversas formas de violência contra o Estado democrático. E o Estado democrático, quando ele é violado, é porque o Estado de Direito não funciona mais. E os representantes da democracia, que é justamente os legisladores, esse se encontra em situações bem adversas sobre preço muito baixo, em que nós encontramos a palavra mais ridícula, mais podre, mais nojenta, que é a corrupção, que é o favorecimento por via de interesses coletivos ou individuais. Nós estamos assistindo a nossa sociedade mergulhar nas mãos de bandidos. Nós estamos vendo pessoas sendo oprimidas. Eu não tive coragem de assistir um vídeo de uma família que foi praticamente surrada por marginais por via de ter a sua escolha entre um candidato e o outro. Então nós estamos vendo a democracia sendo violada. Não é nem o cidadão, é a democracia. Isso é algo extraordinário. Sabe aquela defesa que nós encontramos constantemente as autoridades dizendo: o ataque à democracia, nós estamos sofrendo. Pelo contrário, nesse exato momento em que encontramos pessoas sendo oprimidas, subjugadas ao estado da violência que é impostos por fora da lei, isso sim que é um ataque à democracia, porque a democracia é representada pelos parlamentos ou pelos parlamentares que têm a obrigação de criar leis duríssimas contra esses que atacam a democracia. Mas o que é que nós estamos vendo no Brasil? Nós estamos encontrando no Brasil um poder que já tomou, foi usurpado esse poder que é do povo, foi usurpado pelos poderes, sobrenomes constituídos como representantes. Então é o primeiro estágio de violência. São aqueles que se encontram como deputados, senadores, ministros, que se julgam ao estágio de dizer: não, cale-se, se você não calar eu te prendo, se você não fizer isso vai se dar ruim, nós vamos cessear aqui. Isso é a pior violência que podemos assistir. É uma violência que é muito mais grave do que um assaltante pondo uma arma na sua cabeça. É muito mais grave, porque é o Estado de Direito apodrecido ou podrecido pela via de estarem todos contribuindo em um estágio que não representa mais o direito. É o apodrecimento daquilo que dizemos democracia.
Não existe mais, meu caro. Então nós estamos assistindo isso. É preciso que venhamos tomar as condições de compreender que o que está acontecendo hoje é mais do que gravíssimo. É muito mais do que gravíssimo. Precisamos compreender isso, precisamos entender esses pontos, precisamos buscar os meios para que não venhamos cair. Nós estamos ainda de joelho, mas, por favor, não deitem-se. Ponham-se de pé, para que possam entender que o que de fato está acontecendo não possa alcançar todos de uma forma destrutiva. O Brasil não merece esse tipo de comportamento. Não merece. Se você falar sobre o mundo, sobre comportamento, sobre negociações, é preciso que tenhamos pessoas técnicas, pessoas extremamente sábias, pessoas extremamente com conhecimentos profundos daquilo ou da sua área, para que possa trazer benefício para o povo. Não é possível e não há nenhuma possibilidade de colocarmos uma pessoa que possa trazer prejuízo, pelo amor de Deus. É uma questão de inteligência, é uma questão de conhecimento, é uma questão de domínio sobre aquilo que traz o benefício sobre a população. Porque se houver erro e nós estamos encontrando pessoas extremamente mal educadas, mal instruídas, esse sem saber o profundo do conhecimento da qual querem assumir, pessoas que sequer têm o menor conhecimento da causa, e por via de uma política temerosa nós estamos assistindo à fala de pessoas que traz um prejuízo antes mesmo de assumir. Você que votou nos partidos de esquerda, você foi enganado. É só observar que a linguagem é podre, pobre, é uma linguagem de violência, é uma linguagem que não cabe na liturgia república, não cabe dentro dessa energia que é o poder. É um poder ameaçador, um poder destrutivo, um poder, e tem seus colaboradores que a gente percebe que quando falam é simplesmente para bater em si mesmo, porque a derrota de raciocínio é lógico, é mais do que lógico. A gente está vendo as pessoas falarem e a gente está ouvindo as pessoas falarem que não bate conhecimento, não bate entendimento, não bate nada do que falam em relação do que está existindo, do que possa existir. Não tem nada. Uma das coisas mais absurdas em que a gente pode encontrar nessas pessoas é a falta de entendimento, sabedoria. Não tem nenhum conhecimento que podemos dizer, puxa, esse sabe. Não tem. Nós podemos entregar nossas vidas, direções, de tudo que você possa imaginar nas mãos de pessoas que sequer pode compreender a si mesmo, porque precisam de um orientador da saúde chamado psiquiatra para poder esses terem pelo menos um controle sobre suas vidas. Estamos mergulhados ao fracasso pela via de polarização, pela via das condições que colocaram uma nação porque sabiam, aproveitaram um grupinho de pessoas e foram trabalhando de uma comunicação imunda, suja, como nós temos visto essa Rede Globo, como temos visto outros canais acompanhar raciocínio, destruindo um povo. Olha, nós não temos os freios, nem os contrapesos para a investida dessas pessoas insignificantes. Nós não temos. E não ter esse freio nem contrapeso é muito perigoso, muito perigoso. Cabe o quê? O poder da República. Quando o político é conhecido como marginal, esse pode ser preso. Independente das suas condições, ele pode ser preso.
E governo temeroso que traz prejuízo à nação, esse pode ser derrubado. E nós colocamos nas mãos de poucos as decisões ou decisão de uma nação. E nós estamos vivendo isso. E nós precisamos sairmos dessa situação. Precisamos cobrar das autoridades que não são autoridades maiores que o povo, não tem nenhum desses poderes do artigo 2 da nossa Constituição, que é a formação dos 3 poderes, nenhum deles, seja quem for, é maior do que a nação brasileira, é maior do que um povo que podemos dizer democrático. Só somos democráticos quando há um respeito do Estado de Direito. Nós somos democráticos. Quando não há respeito do Estado de Direito, que a autoridade constituída do povo assume o poder para subjugar um povo, nós não temos mais democracia. Nós não temos mais democracia. E para permitir que as leis do Estado de Direito possam funcionar, é preciso que a democracia manifeste. E manifeste buscando e mostrando a força que é o povo. E sabemos muito bem que nosso legislativo não representa mais essa democracia. É capricho de poder, é capricho de saber que não estão mais a serviço da democracia, estão a serviço de grupos de interesses particulares que formam essa agonia que todos nós estamos passando. Repito, nós não precisamos da força, uma força moderadora. Nós precisamos ser a força moderadora e mostrar que os poderes constituídos vêm de cada um de nós. E se eles comem, bebem, vestem, e moram nos melhores lugares, vem do assalariado, vem da iniciativa privada. Governo não produz nada. Governo não produz nada. Governo simplesmente administra. É menos Estado, mais povo. Porque o povo precisa, porque é o povo que sustenta essa qualidade de vida que eles têm, que a maioria dos brasileiros não tem. Então vamos ter a oportunidade de fazermos a diferença. O novo Brasil pode surgir se você tomar a iniciativa de fazer um novo Brasil. Um abraço a todos. Até mais.